Eu aposto que você clicou nesse vídeo porque você também tem essa dúvida cruel de que leitor digital é o melhor e o que mais se adequa para você. E é por isso que eu resolvi aqui avaliar, ou pelo menos falar para que tipo de vida cada leitor se adequa mais. Para começar já, para deixar como base, eu vou explicar para vocês que eu li o mesmo quadrinho, o mesmo mangá em todos eles, para falar para vocês qual foi a conclusão que eu cheguei e qual foi a experiência que eu tive em cada um deles. E aí, tudo bem? Eu sou o Nick e esse daqui é o Nick Mix e eu acho que vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo, pelo menos um ruído, mas é porque tá muito quente aqui, tá tipo 36 graus e não dá pra ficar gravando com esse monte de luz em cima de mim sem o ar-condicionado, então acho que eu vou ter que deixar ele ligado e se vocês não estiverem ouvindo, ótimo, mas se vocês estiverem eu peço desculpa desde agora. Os quadrinhos que eu usei pra chegar nessa conclusão foram Y, O Último Homem da Terra, um quadrinho contínuo e um mangá, e o Scott Pilgrim. Usei Y, O Último Homem da Terra, porque é um quadrinho de história, é uma história fechada e contínua até o final. Então eu consegui acompanhar exatamente toda a história por todos os meios que eu estava usando para ler. Além de Y, O Último Homem da Terra, que é um quadrinho que eu recomendo demais, eu li também Inumano e Inumanos Volume 4, que é o que vem antes e depois de Guerras Secretas, a última agora que saiu. Eu ainda não tinha acompanhado os Inumanos especificamente antes e depois da Guerra Secreta, e eu usei um quadrinho contínuo como o de Inumanos, porque ele difere bastante do Y, O Último Homem da Terra. Se você conhece a arte dos dois, ou se você não conhece, são essas duas aqui. Elas diferem bastante pelo tanto de cor que elas têm. Por isso eu decidi colocar esses dois tipos de arte nesse experimento, nesse teste pra vocês. Além disso, eu acompanhei também Scott Pilgrim, que é um clássico, e eu li do começo até o final, mais uma vez, pra ter uma experiência também sem cor e visualmente fácil, com diagramas um pouco maiores e a arte um pouco mais específica, tudo um pouco maior para ver se diferenciava um pouco em leituras de menor escala, em leitores de menor escala. Eu li só alguns mangás, e nenhum deles em série especificamente, mas determinados volumes de vários mangás diferentes. E os leitores que eu usei foram um celular, um iPad mini, um iPad, um Kindle e um computador. Eu tô sendo aqui específico com as marcas do que eu utilizei, pelo menos do iPad e do Kindle, porque eu não quero deixar tão aberto para vocês que eu só tô falando do tamanho, porque eu não posso garantir que a qualidade de um tablet da Samsung ou da Sony vai ser tão boa quanto que eu tive no iPad. Então começando com o maior deles, né, com o computador, na verdade é até o mais fácil de avaliar. Ele tem cores, você consegue ver bem detalhado dependendo do seu monitor, do monitor que você usa, mas não tem mobilidade nenhuma, então eu não vejo qual que é a vantagem de você usar um leitor desse tamanho, pelo menos um computador ou num notebook, porque ficar abrindo notebook num ônibus ou no metrô é muito ruim, é muito trabalhoso, é muito grande, é muito desnecessariamente grande. Já passando direto para o celular, o menor deles, o que eu utilizei foi o meu celular, o Meizu M3 Note, que tem uma tela bem bacana, uma tela bem grande com uma qualidade muito boa. Surpreendentemente boa até pelo preço e pela quantidade que ele tem aqui no Brasil. No celular a leitura foi um pouco diferente, eu conseguia ler em todos os lugares, mas eu tinha algumas adversidades, como por exemplo ligação ou mensagem recebendo toda hora, ou notificação de qualquer aplicativo que ficava aparecendo na tela, dificultando a leitura até mesmo de alguns quadrinhos maiores ou de diagramas maiores, como o Scott Pilgrim que eu falei no começo do vídeo. Você tem que ficar dando bastante zoom e isso até que fica bem chato em determinado momento ou determinada quantidade de vezes que você faz isso. Apesar de eu usar óculos, eu conheço bastante gente que lê no celular, consegue ler e lê bastante coisa, inclusive. Lê praticamente todo dia, no metrô, no ônibus, ou indo ou voltando para casa. Então eu acredito que seja ou costume ou falta de uma outra possibilidade. De qualquer jeito, no final eu vou falar mais sobre como foi a experiência e para quem esse tipo de leitura serve. Aumentando um pouco mais, a gente tem o iPad mini, que eu também usei nesse experimento. O iPad mini que eu utilizei foi uma versão bem antiga do iPad, o iPad 2, não é nem o 3 nem o 4. Mas eu também utilizei o 1 e eu posso garantir para vocês que a qualidade visual deles é tão boa quanto os mais novos. E tanto as cores quanto a densidade de pixel no iPad mini são muito boas mesmo, e o tamanho dele ajuda bastante nesse review ou para as pessoas que gostam da leitura. E os formatos com que os quadrinhos são disponibilizados são incrivelmente perfeitos para uma tela como a do iPad mini, não ficando nem esticados e nem comprimidos na tela, o que fica bem bacana e bem agradável de ler. Passando pro iPad na versão normal dele, não a Pro, porque eu não conheço ninguém que tem e eu peguei emprestado o iPad normal, a leitura já foi um pouco mais complicada, talvez pela qualidade visual que ele oferecia e pelo tamanho. A maior parte das versões dos quadrinhos são menores do que a tela de um iPad convencional, então eles acabavam ficando bem esticados, fazendo assim uma dificuldade para você ler os balãozinhos ou para você acompanhar algumas reações de personagens, tanto nas HQs como nos mangás. E o leitor mais alternativo e o que mais me
perguntam consequentemente é o e-reader convencional, como o Kobo, Kindle ou Leve da Saraiva. E no meu caso eu usei o Kindle Paperwhite. E para você que não é familiarizado com esse tipo de leitor, o Paperwhite tem uma diferença na qualidade visual do normal. E as outras empresas de e-reader, a Leve e a Kobo, também têm a sua versão com a qualidade um pouco maior do que a versão normal. Não me lembro exatamente o nome agora dessas versões, mas você pode pesquisar e eu sei que com uma pesquisa fácil você consegue achar uma resposta satisfatória para essa pergunta. Além de todos eles, tem uma versão no tablet, mas eu não aconselho porque eu já tive um Kindle Fire, que é a versão tablet do Kindle, e não foi uma experiência muito boa. Eu não sei se hoje em dia a experiência está melhor, ou se foi aprimorado, mas na época que eu comprei com certeza não foi uma boa opção. Enquanto a leitura no Kindle eu achei satisfatória tanto no Y, O Último Homem da Terra, quanto no Scott Pilgrim. Quanto a mangás e HQs contínuas, como Inumanos, eu não recomendo, porque a densidade de pixel é muito maior em quadrinhos mais coloridos e as coisas acontecem aos montes em cada página e não dá tempo de você absorver ou de ver exatamente com todos os detalhes. E como dar zoom no Kindle já é uma coisa bem mais difícil do que o convencional, fica bem difícil a leitura e dificulta bastante em alguns quadrinhos, porém em outros funciona excepcionalmente bem. Sem contar que ele ganha bastante nos quesitos de tamanho, que ele cabe literalmente num bolso. Ele é emborrachado atrás, pelo menos o Kindle e todos os Kobos leves que eu conheço são emborrachados atrás, justamente para você ter uma boa experiência segurando eles. A tela por ser de e-ink não tem cor, caso você não saiba ou não esteja familiarizado com esse leitor. Porém, isso fica extremamente justificável no quanto a bateria dele dura, chegando a durar até 1 mês de uso. Não contínuo, é claro, mas você desligando e ligando nas horas que você for ler, vai durar mais ou menos 1 mês. A minha leitura durava em média de 22 a 23 dias, o que facilita bastante você a nunca parar de ler ou nunca parar uma leitura. Já para livros, todos os e-readers são inquestionavelmente melhores do que qualquer tablet que você possa achar, porque tanto o toque que eles têm, quanto a quantidade de bateria, quanto a caber no bolso, tudo isso ajuda e faz muito jus ao nome dos e-readers, fazendo uma leitura muito boa de qualquer livro que você possa vir a ter. Eu não conheço uma pessoa que não preferiu ler em e-reader do que em livro depois de ter comprado um. Porém, antes de comprar, as pessoas sempre ficam muito receosas com essa compra e acham que nunca vão abandonar os livros por nada nesse mundo até conhecer. Só que infelizmente a questão muda um pouco quando você está lendo quadrinhos, que é a principal intenção desse review ou dessa lista, porque mesmo com a densidade maior nos modelos como Paperwhite e a qualidade um pouco maior, você não consegue ter a mesma resposta que um tablet, por exemplo, fazendo assim uma imagem não tão semelhante à de um quadrinho convencional, porém dando para ler sim. Como eu já falei, no celular, por exemplo, tem muita gente que acostuma e lê tranquilamente no celular. E como a tela do Kindle é levemente maior do que a tela de um celular, eu acredito que as pessoas não teriam problema em ler na tela do Kindle também. Aqui eu acho muito difícil, muito desconfortável ficar forçando a leitura ou forçando o olho para ler alguma coisa. E também a movimentação da página, do touch do Kindle, por ser um touch diferente, uma tecnologia diferente, fica muito mais chato, muito mais difícil de você ficar levantando ou dando zoom na página ou vendo em outra orientação para conseguir enxergar mais coisa. Fica bem difícil quando você vai tentar manusear essa tela. E agora na conclusão a gente vai chegar ao ponto que todos vocês eu acho que estão esperando, para quem serve cada um desses leitores. Começando pelo primeiro que eu falei, o computador acaba sendo o perfeito leitor para você que gosta de acompanhar as coisas não estando em movimento ou não indo para algum lugar, por exemplo em casa, ou no trabalho ou na faculdade. Para você que tem um notebook ou computadores à disposição em todos esses lugares que você frequenta, acaba sendo muito melhor e muito mais satisfatória por ter cor e ter toda a densidade que você precisa em todas as telas que você acompanha. Sem contar que a qualidade de tela em computadores e em notebooks é muito mais fácil de encontrar em qualquer computador do que em qualquer tablet, o que facilita bastante a sua leitura também. E eu acho que todo mundo já teve a época que acompanhou algum mangá no computador, pelo menos. Eu mesmo, por exemplo, já li muito Naruto no meu computador lá pelos meus 12 anos. E lembro que naquela época eu não via problema nenhum nisso e achava muito boa a leitura. Porém, como eu preciso de um pouco mais de mobilidade hoje, e como eu gosto de ler em todos os lugares que eu vou, seja em viagem, ou para alguma reunião, ou esperando alguém em algum consultório, alguma coisa, eu preciso de um pouco mais de mobilidade. Levando assim para o próximo leitor, que não necessariamente é o que eu uso, o celular. E o celular acaba sendo o leitor perfeito para as pessoas que precisam ir a todos os lugares e não querem ter o estorvo de levar um tablet ou um e-reader ou um notebook para todos os lugares que elas vão. Porém, no Brasil hoje é muito difícil você ver alguma pessoa com um celular realmente que dê para você ler alguma coisa. Só as pessoas que gostam mesmo de tecnologia acabam tendo
tendo condição e a vontade necessária para você juntar o tanto de dinheiro que precisa para ter um celular bom aqui no Brasil. Então, se você tem a possibilidade de ter um celular com uma tela bacana e com uma qualidade visual legal, você consegue ter muito bem uma resposta de quadrinho nessa solução, como vários amigos meus têm. Eles não gostam de sair com mochila ou com uma jaqueta só para levar um tablet ou um Kindle para todos os lugares que eles vão. De repente, uma bolsa ou uma bolsa um pouco menor consegue ajudar você a levar todo o seu leitor para qualquer lugar que você queira ir. Mas não é todo mundo que tem essa vontade. Fazendo assim, o celular que cabe no bolso, que todo mundo já tem que levar em todo lugar, perfeito para esse tipo de pessoa. Porém, como eu já falei, as notificações e a bateria que você gasta lendo pode não ser o melhor jeito para você ler essas coisas. E também, às vezes, quando você chega no trabalho ou em qualquer lugar que você esteja indo e lê no caminho, o celular às vezes acaba a bateria, você esquece de carregar e você já não tem mais celular para nada. E celular é uma coisa muito importante hoje em dia. Então tem muito pró de você não precisar carregar esse tablet, mas também tem muito contra. Fazendo assim não ser uma solução ideal para aquela pessoa que quer ter uma solução especificamente para ler quadrinho. E não só quer improvisar uma solução para os momentos que está indo ou voltando para algum lugar, mas não gosta tanto assim a ponto de investir nessa solução. E esse investimento é o ponto foco do próximo leitor, o iPad mini, que é o que eu uso atualmente. Eu sei que os produtos da Apple geralmente não são muito baratos, não são os melhores em relação de custo-benefício para vocês, mas eu posso garantir que o iPad mini foi uma das minhas melhores compras, pelo menos nos últimos 5 ou 6 anos. Porque mesmo com o intuito de ler só quadrinho, no momento que eu comprei ele, acabou se tornando muito mais do que um leitor e um acompanhante em todos os lugares que eu vou. Eu uso ele para ler notícia, eu uso ele para ler quadrinho, eu uso ele para ver vídeo, eu uso ele para fazer a manutenção do meu canal que você está vendo agora. E caso você não é inscrito, já vou pedir aqui para você se inscrever para eu receber a notificação quando eu estiver vendo. Ficar muito feliz, porque eu mereço essa inscrição, se você estiver achando esse vídeo muito bom. Mas se você não achou esse vídeo tão bom assim, eu aposto que você consegue achar um aqui do lado, clicando em qualquer vídeo que eu tenha feito. E se você não conseguir achar nenhum vídeo que te agrade, é só você me falar nas minhas redes sociais o motivo desse vídeo não te agradar, ou o que eu posso melhorar para você começar a assistir ou até se inscrever. E qualquer feedback é importante, mas voltando para a lista, as cores, a densidade e o contraste do iPad mini são muito boas, principalmente se você coloca uma película fosca, que eu ainda não coloquei. A primeira película que eu coloquei foi fosca, foi a melhor película que eu tive. Aí eu coloquei a de vidro e não é tão boa porque tem muito reflexo, você não consegue ver direito como você gostaria. Sem contar que a película fosca dá uma sensação de página e também não deixa nenhuma marca de dedo quando você muda de página no aplicativo que você usa. Já no iPad normal eu não gosto muito da leitura nesse iPad porque é muito difícil de levar ele para todo lugar, ele é grande, desnecessariamente grande na verdade, porque como o iPad mini já atende perfeitamente uma leitura normal de quadrinho, eu não vejo a necessidade de usar um leitor maior. E é maior o suficiente para te incomodar, não caber no bolso de uma calça que tem um bolso um pouco mais largo, já é o suficiente para você ter que usar uma mala e às vezes você tirar ele no meio do metrô é meio chato porque é muito grande e acaba não funcionando melhor. E não necessariamente por ele ser grande, ele acaba sendo bom, porque a densidade de pixel, como eu já falei, é bem menor do que numa densidade no iPad mini, por exemplo. Sem contar que os formatos são bem mais visíveis, bem mais adequados para o iPad mini do que para o iPad normal, deixando ele esticado ou comprimido, como eu também já falei quando eu estava falando do iPad. Então o iPad mini acaba sendo a resolução perfeita para você que quer investir numa solução de leitor. Porque em todas as leituras que eu fiz, o iPad mini assim se destacou incrivelmente bem. Os momentos que eu ficava sem baterias eram poucos porque eu só usava para ler. Se você for usar para mais coisas, como eu uso aqui em casa, você vai ter que botar ele para carregar mais vezes, mas todas as vezes que eu usei só para ler, a bateria durou incrivelmente bem, pelo menos assim 2 dias ela durava, sabe? Então não é uma coisa impossível, eu não vou ficar no meio da viagem sem bateria. Se você não tiver a versão 3G do seu iPad, você não vai receber nenhuma notificação ou nenhuma mensagem indesejada durante a sua leitura. Por isso eu acho que para a pessoa que quer investir, é melhor investir no iPad mini e não no iPad normal, porque ele pode levar para qualquer lugar que for e não ter problema com essa solução de ter que levar para um lugar ou para outro. Tanto indo para o trabalho, quando indo para a faculdade, você vai poder ler em qualquer lugar e vai ter uma leitura bacana e uma experiência bem legal de leitura. Como eu já falei do iPad mini e do iPad normal, eu já posso passar diretamente para o Kindle, o e-reader comum que muita gente pergunta se é bom mesmo e se vale a pena. E sinceramente eu acho que vale a pena, tanto pelo preço quanto pela qualidade que você tem dele, vale muito a pena. Talvez não especificamente para você ler quadrinhos, mas a possibilidade de você ler livro, a sua vista não ficar cansada porque ele é de e-ink, todos esses fatos e o preço dão mais do que um motivo para você ter um e-reader. Então o e-reader acaba sendo a solução perfeita para você que lê mais livros do que quadrinhos e para você que não se importa tanto assim em ter um pouco mais de dificuldade para acabar lendo o seu quadrinho ou tendo que botar a tela um pouco mais esticada e colocar mais para cima e mais para baixo. Se você não tem problema com isso, se você tem a paciência necessária, é um excelente leitor. Então se você quiser investir numa solução de leitor e não tiver o dinheiro necessário para
comprar um iPad mini mesmo que usado, você pode investir num e-reader que tem uma qualidade visual um pouco melhor, como o Paperwhite. Por exemplo, o meu eu comprei e não passou de R$200 a compra, então acabou valendo muito a pena. É uma das minhas compras que eu não me arrependo nunca de ter comprado. Então, se você não tiver o investimento necessário, o Kindle vale bastante a pena e é bem satisfatória a resolução dele. Então, para ajudar nessa decisão, ou pelo menos para vocês escolherem qual que é o melhor, eu vou deixar aqui em cima uma votação para vocês fazerem, para eu saber e para vocês também qual foi o melhor leitor, ou qual vocês acham o melhor leitor de quadrinho. Lembrando que eu tô falando aqui de quadrinho, por isso você tem que levar em consideração a leitura de quadrinhos, não de mangá ou de livros, mas sim de quadrinhos. Então é isso, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo, eu consegui ajudar vocês a decidirem qual leitor que vocês vão levar para casa, pelo menos amanhã ou na próxima Black Friday. Eu espero também que vocês se inscrevam nesse canal, que vocês curtam esse vídeo. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam e o que vocês acham desses leitores, qual vocês têm aí em casa. Eu espero ter ajudado todos os meus amigos que me perguntaram qual era o melhor leitor, porque foi um experimento bem difícil de fazer e, como vocês sabem, acabou o VEDA agora e eu tô incrivelmente ocupado. Por isso que na última semana não saiu o vídeo. Eu tava bem cansado por causa do VEDA, então eu já consegui retomar as minhas forças e voltar a fazer vídeo. Agora eu tô fazendo um pouco mais de outras coisas, então tô trabalhando em alguns projetos, mas eu prometo que vai valer a pena. Se todos os projetos que eu tenho ideia de fazer com o canal Cinema 7 e com o canal Bota o Fone do Cassiano e do Léo, se esses projetos derem certo, vai ser muito bacana e eu acho que vocês vão gostar bastante. Não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que tem uma estante virtual parecida com a minha. Vocês não conhecem a minha estante virtual, né? Acho que eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Tchau, pessoal!